Graça no Senhor. Quero compartilhar um outro texto de Oséias, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. Aqui é a história de Jacó, quando Jacó estava regressando da casa do seu sogro, após muitos problemas relacionados com o seu sogro, ele volta. E ao voltar pelo caminho, algo pesava ainda na consciência dele. Aquilo que ele fez com o irmão. Ele enganou o irmão 2 vezes. E agora ele tem novamente o passado voltando. É algo muito difícil para nós, quando a gente erra no nosso passado e de repente nós temos que nos encontrar novamente com alguma coisa relacionada ao nosso passado. O irmão havia prometido a Jacó que iria matá-lo. E por isso o medo, o terror, mais estava no coração de Jacó. Mas ele tinha que enfrentar aquilo. Ele não podia deixar aquele passado mais ali, parecido enterrado, mas ainda cheirando mal. E ele teve que ter um momento com Deus antes de estar novamente com seu irmão. E foi exatamente em Betel. Ele passa a noite toda lutando com um anjo, mas o objetivo de Jacó era pedir o favor de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele chorou e pediu a mercê de Deus, ou seja, o favor de Deus, para que Deus pudesse abençoá-lo. Ele não mais iria postergar o seu passado, não mais ia deixar como se não existisse. Ele tinha que enfrentar. Mas enfrentar sozinho, ele parece que não estava dando conta. E por isso ele apela a Deus, para que Deus pudesse dar o seu favor a ele, para que Deus pudesse abençoá-lo. Aquilo não mais podia ficar enterrado. E por isso Deus o coloca numa prova de uma luta. Como com certeza ele lutou esses anos todos com ele mesmo, por causa daquilo que ele fez com o irmão, agora ele tem que lutar com Deus. E ele lutou. E a Bíblia diz que ele prevaleceu. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que lutar. Lutar com Deus no sentido de buscar o favor dele. É lutar em oração, em clamor, em jejum. É diante dele, até que ele nos abençoe. E foi isso que Jacó conseguiu. Quando o anjo queria ir embora, Jacó disse que não iria deixá-lo, enquanto ele não o abençoasse. E ele conseguiu o favor de Deus, ele conseguiu a mercê de Deus, porque a Bíblia diz, achou a Deus. Ele achou a Deus. Ele se encontrou agora profundamente com Deus. E quando ele se encontra com Deus, a Bíblia diz, ali falou Deus conosco. O Deus conosco, o Emanuel, falou. O Emanuel o fortaleceu, deu graça a ele. E aquele homem saiu dali diferente. Saiu mancando, é verdade, mas saiu com um novo coração. E quando ele vai encontrar com seu irmão, o seu irmão o recebe. O seu irmão está com o coração totalmente quebrantado e o abraça. Os dois choram. Reconciliação. Reconciliação é possível, mas muitas vezes na nossa força ela não consegue. E nós precisamos de ajuda. E se você precisa de reconciliação em alguma coisa na sua vida, eu quero dizer para você, se o seu passado ainda te atormenta em alguma coisa, você precisa da graça de Deus, você precisa da força de Deus, você precisa da mercê de Deus, você precisa chorar diante de Deus, você precisa
prevalecer diante de Deus. A sua vitória em oração traz o prevalecimento e exatamente a bênção de Deus na sua vida. Faça isso. Não deixe o seu passado ficando aí te atormentando, mas busque a mercê de Deus, busca a graça de Deus para a reconciliação. Sabe por quê? Porque Deus também lutou no Calvário contra Satanás e prevaleceu. Ele morreu, é verdade, mas a morte não podia contê-lo, porque ele é o Senhor da morte. Ele venceu por amor a mim e a você. A nossa grande luta, na realidade, quem fez foi ele. Nós precisamos é colocar a nossa vida nas mãos de Deus, descansar em Deus e pedir, Senhor, me abençoe. Jacó prevaleceu. Deus te abençoe para você prevalecer. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém. Tchau.